Programa Bom Dia Amigos, de volta aqui pela Rádio e TV Imaculada, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 5 de março de 2024. Você que ligou o seu rádio agora, a sua TV agora, bem-vindo, bem-vinda a este momento do nosso programa onde a gente abre espaço para entrevista, para a gente tirar dúvidas sobre assunto que é de interesse comum, né? Que é importante nós debatermos e nós falarmos. E hoje, como a gente havia anunciado anteriormente, no bloco anterior, nós vamos falar sobre a saúde do homem. Então, os cuidados que nós, homens, precisamos ter, principalmente com o avançar da idade, né? A gente sabe que desde sempre precisamos de cuidado, mas chega uma certa idade que a gente precisa redobrar esses cuidados. Eu quero saudar você que nos acompanha a partir deste momento pelo YouTube, no canal oficial da Rede Imaculada de Comunicação no nosso YouTube. E com alegria, hoje eu recebo aqui no programa Bom Dia Amigos para a gente bater esse papo o urologista e andrologista Dr. Tiago César Miersva. Bom dia, doutor, bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, olha, uma alegria recebê-lo aqui, obrigado, viu, por ter dedicado um tempinho aí do seu dia, das suas atividades, para a gente falar de um assunto de interesse de todos nós homens, é o cuidado com a saúde, né, doutor? A gente Com aqui na Rede certeza. Imaculada, a gente fala muito de que Deus nos criou por amor, que nós somos templos do Espírito Santo, a gente precisa cuidar desse templo que é o nosso corpo, não pode passar nada despercebido, não é verdade? Com certeza, eu que agradeço o convite e fico muito feliz em poder participar com vocês e trazer um pouquinho mais de informação sobre a saúde do homem, uma coisa que às vezes é deixada de lado, né? Sim. E parabéns aí pelo programa, por essa iniciativa. Acho que é de grande valia para todos os homens, ou até também para as esposas que estejam assistindo, já até Sim. pensando nos seus filhos, inclusive. Então, muitas coisas interessantes a gente vai poder debater hoje, com certeza. Exatamente, um assunto para homens, mas que as mulheres também escutem para poder acompanhar seus esposos, seus namorados, seus filhos, como o senhor mesmo disse, né? Doutor, para a gente começar, quais são os principais cuidados que nós homens precisamos ter com a nossa saúde? Bom, a princípio, os cuidados principais depende muito da idade, lógico, mas inicia com uma avaliação rotineira, então ter uma rotina na avaliação pelo médico urologista e cuidados gerais, como a higiene na região genital é um cuidado muito importante que deve ter, né? O jeito de lavar a região genital, então cuidar para ter uma higiene adequada, isso vai prevenir doenças no futuro, então isso já deve ser orientado para os filhos, né? Então, desde pequeno, já como se faz a lavagem da região, os cuidados gerais. Em relação ao restante das coisas, a avaliação da questão de fertilidade, doenças, e nunca deixar para buscar o urologista só quando está ruim, quando está mal, né? Então, Sim. fazer uma avaliação desde o começo. Então, seriam os cuidados com a saúde masculina que são de grande importância. Certo. Doutor, para visitar o urologista, a partir de que idade que é recomendado? Bom, nós temos na Sociedade Brasileira de Urologia já a recomendação que desde a adolescência seja feita essa avaliação pelo médico urologista. Assim como a mulher já leva sua filha adolescente no ginecologista, no homem deve acontecer a mesma coisa, né? Então a mãe ou o pai já deve levar o adolescente para uma avaliação, porque existem muitas condições que desde adolescente já vão acabar tendo esse jovem, né? Então, avaliação de doenças que podem afetar a fertilidade, orientações quanto à parte sexual, as modificações no seu organismo, sobre gravidez precoce, riscos de doenças sexualmente transmissíveis. E na fase adulta, como uma recomendação, todos os homens, quando têm algum sintoma urológico, ou a partir de 45 anos para o check-up de próstata, né? Então, quando tem um fator de risco de câncer, a partir de 45 anos é recomendada uma avaliação, e caso não tenha nenhum fator de risco, todos os homens, eles devem fazer uma avaliação a partir dos 50 anos, uma avaliação anual a partir dos 50 anos. Certo. Quando o senhor fala risco de câncer, olhar para a história familiar, ver se, né, se alguém teve pai, avô e aí cuidar, né? Isso, como fator de risco são, então, presença de pai ou, então, pessoas de raça negra também têm um risco aumentado. A partir de 45 anos já devem fazer o seu check-up. A população em geral, os homens em geral, a partir dos 50 anos, fazer um check-up rotineiro para pensar em câncer, né? Sim. Doutor, a gente acompanha, né, adolescentes que precisam ali passar pela cirurgia da fimose. Queria que o senhor falasse um pouquinho do que é mito, do que é verdade a respeito disso.
Sim, é muito frequente a fimose, é uma condição de um excesso de pele que recobre a glande, que é a cabeça do pênis. É muito frequente na criança, porém, no adulto também não é raro de acontecer. Então, é mais frequente se observar na criança. Ainda na criança é possível fazer tratamento com creme, né? Mas no adulto acaba fazendo um procedimento. Então, primeiramente, entender o que é fimose. Nem todo excesso de pele é fimose. A Certo. fimose é uma condição que tem um excesso de pele que acaba acarretando algum problema, como, por exemplo, uma dificuldade para conseguir fazer a higiene do órgão, uma inflamação recorrente nessa região, né? Nesses casos, é indicado o tratamento cirúrgico. E ela pode aparecer em qualquer idade, desde o jovem ou até no adulto, no paciente idoso, muitas vezes. É muito frequente no diabético também. Então, a fimose ela pode ocorrer em qualquer momento, né? E nem todos os pacientes precisam tratar. Então, é muito importante saber que não é porque você tem a fimose que você tem um excesso de prepúcio que é necessário fazer o tratamento. Às vezes é só realmente a higiene e o cuidado local. Por isso, a gente reforça aqui a necessidade de um acompanhamento médico, né? Com Qualquer dúvida, certeza. procurar um profissional, porque daí tem um diagnóstico mais correto, né? E até um tratamento precoce, né? É muito Sim. importante que, se você identificar isso precocemente, vai trazer menos incômodo para o paciente ao longo da sua vida, né? Então, se tratar precocemente, a tendência é que ele não tenha mais esse incômodo no futuro. Sim. Bom, nós começamos falando desses cuidados e da frequência ao médico, né? Agora, doutor, uma higiene mal feita, o que que pode ocasionar nessa parte íntima masculina? Então, bom, além da parte local, então, do odor, da acúmulo de secreção, do desconforto, predispõe ao aumento da chance de infecções ali na região, inclusive, principalmente em quem tem um excesso de pele, né, quem tem a fimose, aumenta esse risco. E também nós sabemos que acaba aumentando o risco, uma má higiene tem um risco aumentado de câncer de pênis. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Basicamente, a realização da higiene adequada, ela envolve tracionar toda a pele do pênis para que esse paciente ele consiga, para que esse homem, né, consiga fazer a higiene da glande, que é a cabeça do pênis, da mucosa que está atrás da cabeça do pênis e da pele. E posteriormente, além dele secar com cuidado, evitar esfregar, ele secar também até, se possível, com um secador no vento frio, para que deixe essa região bem seca também, né? São cuidados importantes. Certo. Tem algum sabonete específico para essa área que é recomendado? Como é que funciona? Não existe um sabonete específico, exceto se o paciente tiver algum problema na região, né? Então, ele pode lavar com o mesmo sabonete que ele toma banho, não precisa usar sabonete íntimo especificamente, né? Só fazer a higiene de forma adequada, conforme a gente já explicado, né? Então, não precisa usar nada diferente, não. É o mesmo sabonete do banho, não precisa comprar nada, nenhum produto, nada diferente. Certo. Doutor, quais são os principais cuidados também com o testículo? Em relação ao testículo, então também envolvendo a genitália, uma das principais coisas é o autoexame. O paciente sentir o testículo e ele fazer esse autoexame, ele palpar essa região para ele ver se não tem nenhum nódulo, se não tem nenhuma alteração, se não mudou alguma coisa, né? Então, essas são as principais recomendações. Evitar trauma nessa região, evitar coisas que aqueçam muito essa região, então tudo que pode aquecer pode, no futuro, atrapalhar a fertilidade. Então, traumas também, né? Traumas também podem atrapalhar a fertilidade. Então, se ele pratica algum esporte que existe um risco de trauma, sempre usar proteção. Se ele for andar de bicicleta, né, por longas distâncias, é importante talvez usar algum protetor e um banco adequado também para essa região, né? Mas, basicamente, cuidados gerais também. Certo. O uso de roupa íntima mais apertada pode ocasionar algum problema? O ideal da roupa íntima é que ela seja confortável, né? Não deixar também totalmente solto a região genital, mas Uhum. também não fazer compressão na região genital. Exceto em situações muito específicas que é importante que tenha um pouco de compressão, mas é mais situações pós-operatórias, tudo, né? De forma geral, basicamente ele deve usar uma roupa confortável, de preferência uma cueca em algodão, que daí consegue transpirar bem, respira bem a região, não fica úmido essa área, né?
e acaba dando um suporte, né? Então tem que lembrar que o testículo ele já está um pouco mais abaixo, justamente para ele manter esse controle de temperatura. Então você não pode ficar segurando ele lá em cima, mas também não pode deixar ele totalmente lá embaixo, porque ele vai ficar forçando. Então você mantém ele numa condição adequada, tem uma cueca justa, uma cueca que dê um suporte. Doutor Tiago, chegou uma mensagem aqui. A Rosilene de Jundiaí, ela disse assim: meu esposo estava com um sangramento, então ele foi ao médico, fez uma coloscopia, tinha uma pequena cirurgia e o médico já retirou uma pequena verruga, mas deu benigno graças a Deus, então parou o sangramento. O médico pediu para fazer exame de 2 em 2 anos, ele tem 56 anos. Então, no caso, o acompanhamento, como a gente falava, é fundamental. Extremamente importante, né? Lógico que o acompanhamento vai depender da condição, né? Sim, Pelo que ela deve ter descrito, provavelmente fez um tratamento de uma lesão muito provavelmente benigna, mas que se deixasse passar o tempo, poderia evoluir para um tumor, uma coisa mais séria. Por isso o acompanhamento sendo importante. certo. Tem uma notícia também, doutor, que saiu no site do Estadão, do UOL, aliás. Brasil registra mais de 600 amputações de pênis por ano e aí alerta a Sociedade de Urologia. É um alerta, é importante ficar atento e cuidar, né? Exatamente. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela fez uma campanha, inclusive, né? O Brasil é um dos países que mais tem amputação de pênis por câncer de pênis, né? Então, realmente são números bem expressivos Sim, e, basicamente, ele é um tumor prevenível, né? Então, é um tumor associado a má higiene local, a questão de HPV, a fimose. Então, existem algumas condições que predispõem ao aparecimento. Além disso, a presença de uma lesão pequena que vai progredindo até um certo ponto. Então, essas amputações são casos onde deixou passar muito tempo. sim. Quando tratado ainda uma lesão pequena, não vai ser feita uma amputação, é feito um tratamento minimamente invasivo, né? Então, realmente, esse acompanhamento, como a gente falou, ele é importante para tudo, né? Para que todos os desfechos sejam favoráveis. Sim. Olha, uma pergunta aqui da Josefa de Mauá, doutor. Ela disse assim: a pergunta é: o tio dela tem 95 anos. Ele ainda toma o banho dele, só que de 4 meses pra cá ele não segura a urina, ele faz xixi na roupa o tempo todo. Isso é normal, doutor? Muito obrigado e bom dia. É a Josefa de Mauá. Bom, normal não é, né? A perda urinária, ela não é normal. Independente da idade, o que pode acontecer é que ele tem uma dificuldade maior para segurar a urina. Existem algumas condições no paciente idoso, a gente fala que o idoso, principalmente idosos mais frágeis, né? Eles tendem a ter algumas disfunções, mas não que isso seja normal. É algo que precisa ser avaliado e, se possível, tratado ou então atenuado os problemas que isso pode causar. Então, no caso dele, por exemplo, né, é um paciente muito idoso, né, tem que avaliar as condições neurológicas, clínicas e tentar identificar um motivo que está fazendo com que ele tenha essas perdas urinárias. Pode ser prostático, pode ser da bexiga ou pode ser outras doenças que estão sobrecarregando a parte urinária. E aí ele acaba tendo essas perdas de urina, né? Então é bem Sim. importante essa avaliação. Aproveitando esse assunto, essa pergunta da Josefa, doutor, mito ou verdade? Urinar sentado reduz risco de infecção? Bom, essa é uma pergunta bastante feita, na verdade, Sim. né? Não vai reduzir o risco de infecção, na verdade, a gente não tem nada que comprove, basicamente por questão de conforto, às vezes, do homem, não tem uma obrigatoriedade de ou em pé ou sentado, não muda, né? Sim. Mas só se em pé tem o risco de acabar urinando, às vezes, um pouquinho fora, se a mira não estiver muito boa, é capaz de apanhar da esposa, mas fora isso, Sim. os outros riscos não tem. Tá certo, então. Olha, você pode participar com a gente, tá bom? 11 98904 3747. Mandar sua pergunta para o Dr. Tiago, que está conosco nesta manhã, para a gente falar sobre a saúde íntima do homem. E aí a próxima pergunta que eu te faço, doutor, é sobre a fertilidade, né? A gente sabe que o homem ele tem a vida fértil aí por muito tempo, né? Até quase que o final da sua vida. Agora, como acompanhar isso, né? É como saber e fazer com que realmente essa fertilidade esteja certinha durante todo o tempo. Bom, esse tema vocês estão de parabéns aí por trazer o tema nessa entrevista, porque é uma coisa muito importante, né?
se fala muito de fertilidade, pensa logo na mulher. Sim. O homem acaba ficando muito em segundo plano, porque a mulher vai no médico desde jovem, ela avalia, ela faz check-up, tudo, e o homem acaba sendo secundário nesse momento. Porém, lembrando, se você está pensando em fertilidade, você está pensando na fertilidade do casal, né? Então, Sim. é o homem e a mulher, né? É o casal que deseja ter esse filho, né? Então, parabéns aí pelo tema, mas é uma coisa muito importante de debater, porque se fala muito sobre a mulher e o homem fica de lado. Só para ter ideia, 15% dos casais, ao longo de um ano, não conseguem ter filho. Desses casais, 50% tem algum fator do homem associado. Às vezes ele é a causa do problema, ou às vezes ele é um fator agravante, e que o seu tratamento vai auxiliar com certeza o tratamento do casal. Em relação à fertilidade, é muito importante que essa avaliação seja feita, e nós temos alguns exames. Então, eu vejo muitos casais, às vezes, que não sabem por onde começar. Então, começa com uma consulta médica, né? Uma avaliação médica onde vai estabelecer os riscos de infertilidade, avaliar possíveis doenças que fazem isso, um exame que pode fazer essa avaliação. Então, nós temos um exame de análise seminal, que vai fazer um exame de espermograma, vai ver a qualidade dos espermatozoides, como estão. Aí, com base nisso, nós vamos buscar tratamentos possíveis e dar orientações que vão trazer melhora da fertilidade, como, por exemplo, exercício físico, perda de peso, alimentação de forma adequada, melhora do sono, cuidados gerais e também uma coisa muito importante que às vezes falta a algum casal, uma pequena orientação, que é quando é o período certo para ter as relações quando se quer ter filho. Sim. Existe um período que tenha maior chance de gravidez. Então, tudo isso é importante, né? Como melhoria, é só a gente lembrar de tudo que faz bem para a saúde, vai fazer bem para a fertilidade também, né? E existem coisas que fazem um pouco melhor. Então, essa orientação é extremamente importante. A grande maioria dos casais que eu acabo vendo, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Então, é um tema muito importante, e lembrar que a fertilidade não é só da mulher. O homem precisa fazer essa avaliação. Certo. A gente traz esses temas, doutor, justamente para a gente falar dessa importância. Inclusive, né, o casal ele precisa conversar, ele precisa dialogar. Né? A mulher e o homem eles precisam estar abertos. A gente ainda luta contra um tabu quando a gente fala da saúde masculina. Né? Às vezes é motivo de chacota, você faz piada com a impotência, por exemplo, você faz piada com a idade, né? E a gente tem que entender que a saúde do casal depende desse diálogo e desse autocuidado também, né? Aproveitando isso, eu te faço a seguinte pergunta sobre a questão da impotência, né? O que causa a impotência masculina, né? E como tratá-la de uma forma eficaz? A gente escuta, a gente vê em televisão remédios para impotência, a gente vê dicas, mas de fato, doutor, o que causa a impotência e como evitá-la e depois como tratá-la? Bom, basicamente, então, nessa linha de cuidado, né, é muito frequente o homem guardar para ele e levar até não conseguir mais, né? Então, não é raro o paciente chegar com anos de queixa. Ou, às vezes, que teve mudança de relacionamento por causa deste problema. E depois do tratamento fala, poxa, doutor, se eu soubesse que era assim, tinha feito isso faz tanto tempo, né? Então, eu vejo muitos pacientes nesse sentido. Então, assim, a parte da potência, basicamente, envolve 4 fatores predominantes. Fatores psicológicos, então, estresse, ansiedade, excesso de trabalho, falta de sono, briga no relacionamento, né? A cobrança pela própria relação, né? É uma coisa muito importante, pela performance. A parte vascular, algumas doenças vasculares, pressão alta, diabetes, obesidade, falta de exercício, fumar, atrapalham. Condições hormonais também são condições frequentes a fazer isso. E também as causas neurológicas, como diabetes graves, algumas cirurgias de próstata, pacientes que tiveram AVC, têm uma tendência maior a ter disfunção erétil. Então, a disfunção erétil ela é um sintoma. E aí tem causas por trás dela. O tratamento primário é tratar a causa. Se eu conseguir tratar a causa, eu vou resolver o problema. Se eu não consigo tratar a causa, por exemplo, um paciente que teve problemas vasculares e que não tem como eu corrigir a parte peniana mais, né? Então, nós vamos tratar o sintoma, que é tratar a disfunção erétil, né? A disfunção erétil, ela vai ser tratada com medicamentos, de preferência orais, além dos hábitos de vida, exercício, perda de peso, né? Que a gente já falou antes, que é importante, né? Medicamentos orais. Temos medicamentos injetáveis
E nós temos também uma coisa que gera muita curiosidade, que é pouco falado, são as próteses penianas. Então, esses 3 tratamentos são a base dos pacientes. Então, eu tive já uma vez um paciente me perguntou, mas se você não tiver o que tratar, o que você fala? Nunca me aconteceu isso. Sempre tem um tratamento. O que muda é que às vezes não dá para fazer esse hoje, tem que esperar um tempo, Sim. ou precisa tratar uma doença antes de fazer o tratamento, mas todo paciente vai ser possível tratar de alguma forma. Então, isso é muito importante que todo paciente entenda, o homem ou até a própria esposa, às vezes que esteja ouvindo, né? Então, existe tratamento. Se isso está atrapalhando a qualidade de vida, a qualidade do casal, né, o relacionamento, é importante buscar ajuda. Às vezes, é uma orientação que precisa. Às vezes, é um medicamento simples. Mesmo que seja um tratamento cirúrgico definitivo, é um procedimento simples que vai restaurar essa vida com uma satisfação acima de 90%. Então, tratamento existe, só falta, às vezes, buscar esse tratamento. Então, essas informações é um outro tema muito importante que vocês estão trazendo, é que entenda-se que é um problema, assim como a pressão alta, o diabetes, qualquer doença, né? Ela tem que ser tratada, isso também tem que ser tratado, né? Doutor, outra questão que ainda entra dentro desse tabu é a questão do cuidado com a próstata, né? A maioria dos nossos ouvintes, grande maioria dos ouvintes e telespectadores tem 45, 50 a mais, né? Que é a idade aí recomendada para você fazer esse acompanhamento, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso também. Então, em relação à próstata, a gente tem basicamente 2 doenças predominantes. O aumento benigno da próstata, que é o mais frequente, e o câncer de próstata, né? Falando especificamente dessas 2 doenças, o aumento benigno ele vai acontecer em praticamente todos os homens, então vai atingir 80% dos homens, cerca de 70, 80 anos, e o tratamento inicialmente é medicamentoso e até pode evoluir com tratamento cirúrgico e hoje já tem terapias minimamente invasivas. Isso está relacionado muito ao sintoma miccional, urina muito à noite, o jato é fraco, difícil para fazer xixi, tem que ir lá e fazer várias vezes, precisa ir correndo para o banheiro, não dá para segurar. Esses são os sintomas mais associados ao aumento benigno. Em relação ao câncer, o diagnóstico base dele é feito por meio do toque e do PSA. Se isso está alterado no check-up, digamos, né, nós vamos atrás com exames de imagem e uma biópsia de próstata. E a partir daí se faz o tratamento. Então, a recomendação é que, a partir de 45 anos, com os fatores de risco que a gente falou no começo, se faça esse check-up pensando no câncer. E, a partir dos 50, para todo mundo fazer o check-up pensando no câncer. Essa é a recomendação e que seja feito anualmente. Da parte de hiperplasia benigna, se o paciente tem sintomas urinários, vale a pena ele investigar, né? A partir dos 40, às vezes já tem sintomas significativos e precisa ser tratado para melhorar a sua qualidade de vida, né? Legal. Doutor, além de todas essas dicas, né, que a gente já escutou aqui nessa manhã, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Além de tudo que nós já falamos, o que mais o senhor falaria para os homens em relação a esse assunto? Bom, acho que a mensagem principal que temos a passar é que, assim como as mulheres se cuidam, os homens precisam cuidar da saúde não apenas quando estão doentes ou quando estão com um problema. Ele precisa ser avaliado desde jovem, então, desde a adolescência já ser avaliado pelo urologista, porque quando tiver um problema, ele vai ser diagnosticado e tratado precocemente, né? E caso ele tenha sintomas, não postergue. Então, principalmente sintomas de fertilidade, de questões sexuais, não deixe que isso atrapalhe, às vezes, teu relacionamento, te deixe angustiado, te deixe desanimado, te deixe triste. Busque o médico, às vezes é uma orientação que precisa. Não é nenhum tratamento específico, é uma orientação. Então, não deixe o tempo passar. Realmente, se é algo que lhe atrapalha, lhe incomoda, busque ajuda, avalie, procure o médico próximo de você e, a partir dali, vai iniciar um tratamento e um acompanhamento. Isso mesmo. Vamos deixar a vergonha de lado, né? O homem geralmente é mais turrão para ir no médico, teima, né? Faz de tudo para não ir. Vamos deixar tudo isso de lado, afinal de contas, a nossa vida é mais importante, a saúde é tudo. Né? Já diz o ditado, vem a saúde que o resto a gente corre atrás. De fato é isso. Sem saúde a gente não vai a lugar nenhum. Doutor, agradeço muito a tua presença. O tempo passa rápido, né? Na televisão, no rádio. Né? Vamos deixar aqui para uma próxima vez o senhor voltar para a gente continuar a falar de mais assuntos também relacionados à saúde do homem. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. Foi um excelente papo, né? E acredito que mudou a cabeça de muita gente, com certeza, né? Exatamente. Um grande abraço a todos.
e fico à disposição sempre. Tá certo, então. Um grande abraço.